Vamos lá. Para entender o que é o nível de curto-circuito e a sua interferência na especificação dos disjuntores, eu montei um diagrama para a gente poder entender melhor na prática como é que seria isso, né? Vamos imaginar um circuito de 95 milímetros, que é o circuito G, que alimenta o quadro G. E aí eu tenho o circuito 1 de 50 milímetros quadrados e 10 metros de comprimento, onde está o quadro Q1. Já o quadro Q2, ele está a 90 metros do QG e é alimentado com cabo de 50 milímetros quadrados. Esse circuito está normal, não tem curto-circuito nesse momento, está tudo funcionando normalmente. Aí nós temos a carga. Essa carga vai induzir uma corrente, certo? Que está passando por aqui, que nesse caso nós estamos considerando como sendo de 10 amperes. Bom, como é que a gente chega aqui? Essa corrente vai ser proporcional à impedância de todo o circuito. E o que seria esse circuito? Ele é formado pela impedância desse cabo, mais a impedância desse circuito, mais a impedância da carga. Sendo que a impedância desse cara é bem baixa, e esse aqui é muito maior que a impedância desses dois. Logo, quando a gente vai fazer a conta da corrente nominal de um circuito, a gente desconsidera a impedância disso aqui. A gente considera esse cara para o cálculo da capacidade de corrente. Logicamente, esse cabo aqui é interessante para a gente poder fazer o cálculo de queda de tensão. Você vai ter o cálculo de queda de tensão e isso vai ser diferença, vai ser importante para você saber a bitola, mas a capacidade de corrente, primeiro você acha essa corrente e depois vê se esses cabos atendem a tal capacidade. Nesse caso, lembrando, não temos curto-circuito nenhum. Porém, a partir do momento que a gente tem um curto-circuito, vamos imaginar esse curto-circuito 1 aqui nesse ponto, que é dentro de um quadro, no meio dos barramentos. Vamos imaginar que um eletricista foi fazer alguma manutenção, tirou a placa de acrílico e deixou cair a chave de fenda lá dentro, ela encostou em 2 barramentos e fechou o curto-circuito aqui. O que vai acontecer a partir de agora? Essa corrente vai começar a circular por aqui e vai sair para cá. Mas o que aconteceu aqui nesse caso? Bom, aconteceu o seguinte: quando você tem um curto-circuito nesse local, vamos imaginar, encostei 2 cabos, a resistência entre essas duas fases, por exemplo, virou zero, certo? Encostei. Resistência zero, a corrente vai circular toda para cá. Não vem mais para a carga que tem uma resistência mais alta. Então, a partir do momento que a resistência passou a ser zero aqui nesse ponto da carga, vamos dizer assim, a única resistência que sobrou em todo o circuito é a resistência dos cabos. Então, a única coisa que sobrou para limitar essa corrente é isso aqui. Ou seja, uma resistência muito baixa, vamos dizer, próxima de zero. Logicamente, com essa resistência próxima de zero e com a tensão constante, a corrente tende a crescer muitíssimo. Então, a partir do momento que eu caí, fiquei só com essa resistência para segurar a corrente, ela passou de 10 amperes, muito provavelmente para 10 mil amperes, 15 mil amperes, até 30, 40, 50, dependendo da fonte que eu tenho e de vários outros fatores, como a distância também e a bitola dos cabos. Então dá para entender agora que quando você tem um curto-circuito, esses cabos são a única coisa que vai limitar a corrente de curto-circuito. Por isso nós temos tantas variações, igual a gente fala na intensidade no nível de curto-circuito presumido de algum quadro. Então você vai ter esse quadro aqui com nível de curto-circuito, aqui você vai ter um outro nível de curto-circuito e esse aqui um outro nível de curto-circuito. Como é que funciona isso? Esse cara, por exemplo, está bem mais próximo da fonte, certo? O trecho é mais curto, com certeza a bitola é maior, e se a bitola é maior que os outros, a resistência por metro linear é menor. Logo, esse primeiro quadro aqui é o que vai ter o nível de curto mais alto da obra. A partir daqui, o nível de curto vai sendo reduzido. Nesse caso aqui, comparando o Q1 com o Q2. O Q1 tem um cabo de 50 milímetros alimentando num trecho de 10 metros. O circuito 2 é o mesmo cabo de 50, só que 90 metros, um circuito mais longo. Logo, ele tem uma resistência linear maior do que esse. Se ele tem uma resistência maior,
o nível de curto aqui vai ser menor do que esse nível de curto aqui. Consegue entender isso? Se, por exemplo, aqui fosse um cabo de 10 milímetros quadrados, com o mesmo 10 metros de cá com 10 milímetros quadrados, a distância é a mesma, mas a impedância desse cara vai ser maior do que esse, porque 10 milímetros quadrados em relativo a 50 vai dar uma resistência maior. Aí o nível de curto aqui também seria menor. Então existem vários fatores que vão dizer qual tem um nível de curto maior que o outro. Aí o que acontece? A partir do momento, olha só, a gente voltou aqui, o nível de curto tá tudo beleza, chegou o nível de curto, vai abrir esse disjuntor, certo? É esse que tem que abrir pela seletividade. Depois que tem que abrir esse ou esse, certo? Abriu esse cara, o que vai acontecer? Aqui é uma ampliação desse disjuntor 11. Quando você abre esse disjuntor, é gerado um arco, a corrente tende a continuar circulando pelo circuito. Só que você tem dentro do disjuntor a câmara de extinção de arco, que tem alguns gases lá dentro que vão impedir esse arco de continuar existindo. Então ela interrompe esse arco e cessa a corrente curto-circuito, protegendo toda a instalação. Porém, se o nível de curto presumido nesse local é maior que a capacidade desse disjuntor, o que vai acontecer? A câmara de extinção de arco vai ser insuficiente para bloquear essa corrente. Então a corrente vai continuar circulando, aquecendo cada vez mais o disjuntor, isso falando em segundos, milissegundos. O que vai acontecer? Vai explodir o disjuntor. Isso é muito grave, gente. Tem muitos incêndios pelo Brasil afora, até mundo afora, que a causa é nível de curto-circuito insuficiente nos disjuntores. Só que como pouca gente sabe sobre isso, sobre o assunto, até engenheiros eletricistas sabem muito pouco sobre isso, os peritos passam do local e dizem que é outra causa, que o problema é o ar-condicionado que pegou fogo. Aí só para lembrar uma coisa para gente que é da área, ar-condicionado não bota fogo em nada. O que bota fogo é um curto-circuito ou uma sobrecarga no circuito elétrico que alimenta esse ar-condicionado, cuja proteção elétrica não foi suficiente para interromper essa corrente mais alta. O ar-condicionado não tem culpa de nada, é a instalação elétrica que é culpada disso. E muitas vezes esse é o problema aqui. E o pessoal bota a culpa no disjuntor ou em outras coisas. Bom, agora que a gente entendeu essa parte de como é que o curto-circuito acontece, o que limita o curto-circuito e a proteção que deve ter, a gente vai ver agora o disjuntor aqui na prática. Você tem esse circuito, vamos supor um exemplo, que tenha dado um cálculo e aqui o nível de curto presumido para esse quadro Q1 é de 12 kA. Logicamente, esse disjuntor, esse e esse deveriam ter uma capacidade de interrupção de curto-circuito maior do que 12 kA. Você concorda? Porque se eu tenho um nível de curto de 12 kA e o meu disjuntor é de 10, a câmara de extinção de arco não vai dar conta dos 12. Vai explodir o disjuntor. Então esse cara vai ter que ter uma capacidade sempre maior que aquela calculada. No caso de cá, lembrando sempre, para a mesma bitola, a distância é maior, logo a resistência aqui é maior. Se a resistência é maior, o nível de curto presumido calculado no local vai ser menor do que esse. E se ele é menor, o disjuntor agora não precisa mais ser maior que 12 kA. Ele vai ter que ser maior que 10 kA, que é o calculado para cá. Lembrando, se esse cara é 12, esse é 10 e esse aqui vem antes, com certeza o nível de curto presumido nesse quadro vai ser maior do que esse e vai ser maior do que esse. Sempre o quadro mais próximo da fonte vai ser aquele que vai ter o nível de curto mais alto. Mais uma coisa, dentro de um mesmo quadro, o nível de curto dos disjuntores é sempre o mesmo, porque a distância entre eles é muito pequena, é desprezível, se comparado ao comprimento de um circuito, né? E a impedância de um barramento de cobre puro é muito pequena. Então, a atenuação desse curto de circuito presumido aqui vai ser quase nula. Então, você considera o mesmo nível de curto-circuito. Tem situações em que o disjuntor principal vai ter um nível de curto maior do que esse? Tem. Quando você usar a proteção tipo backup com disjuntores limitadores de curto-circuito. Aí, só que para isso tem que ser, esse disjuntor tem que ser da mesma marca desse aqui, todos do mesmo quadro tem que ser da mesma marca,
e tem que existir a tabelinha de backup. E são feitos ensaios em laboratório que vão dizer se esse cara pode trabalhar em cascata com esse, como proteção de backup. Então não é qualquer disjuntor, mesmo sendo da mesma marca, que pode ser instalado com proteção backup. Num primeiro momento, se você não tem experiência, eu peço para você apenas olhar isso aqui e considerar todos os três como iguais. Tá ok? Então, a partir de agora que você já entendeu o conceito de nível de curto-circuito, eu convido vocês para assistir o nosso próximo vídeo, que vai tratar de como saber especificar um disjuntor para um determinado nível de curto-circuito. Obrigado pela participação, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para receber mais novidades, tá ok? Grande abraço a todos e até a próxima.